Paz do Senhor a todos, estamos gravando a aula de Escola Bíblica Dominical hoje, quinta-feira, bem atrasadinha a aula, mas estamos gravando mesmo assim, tivemos alguns contratempos, mas vamos falar hoje da lição de número 4, a importância da nação de Israel, um assunto bem interessante. Cumprimento você com a paz do Senhor, Mateus Felipe, meu filho que está filmando hoje, lembrando que na descrição você pode procurar as aulas com o presbítero, hoje sendo consagrado evangelista, parabéns, Márcio Mainardes, na cidade de Cascavel, sendo consagrado hoje, ordenado a evangelista. Então, evangelista Márcio Mainardes, descrição, quando você for ver a próxima aula dele, já vai ser evangelista, já não vai ser mais presbítero, tá bom? Então, assista as aulas dele também. Bem, estamos com uma lição interessante, que fala da nação de Israel, a importância da nação de Israel. Nós até estaremos citando alguns versículos para que você venha meditar, venha estudar a respeito de Israel. Israel, que para nós ali temos que estar de olho em Israel, porque tudo que ocorre ali é o relógio mesmo do mundo, porque está todos os olhos voltados a Israel, a nação que Deus escolheu desde Abraão, desde o chamado de Abraão, essa terra aqui de Israel, que vai, esse povo hebreu além do rio. Então, vamos estudar sobre essa nação de Israel, que é importantíssimo, lembrando sempre que eu e você temos que estar orando por essa nação, estar sempre a favor dessa nação, nunca contra, porque é a nação de Israel, o povo escolhido de Deus, o povo chamado. Alguns questionam, alguns perguntam, por que Israel, por que não foi outra nação? Foi a nação de Israel e ponto final. Ponto final, o Mateus sempre fala lá, lembra do texto 29, 29? Deuteronômio 29, 29, é isso, né? Deuteronômio 29, 29. São mistérios aí, mas ele escolheu uma nação. E essa nação é de Israel, merece respeito, merece oração, merece que a gente venha estar orando para que Deus venha continuar abençoando aquele povo lá. Jeremias, capítulo 24, versículo 6, fala assim: porei os olhos sobre eles para seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-los-ei, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei. Jeremias, capítulo 24, versículo 6. O objetivo dessa lição, um pouco da história de Israel. Localizar a nação de Israel na escatologia bíblica e apontar Israel como o relógio de Deus às profecias bíblicas. É claro que, como eu tinha até falado sobre essa profecia, sobre esse relógio de Deus. Antes de ler continuar a lição aqui, só alguns eventos para a gente relembrar, alguns eventos aqui que eu quero ler para vocês, sobre escatologia, sobre as coisas futuras que estarão acontecendo, as últimas coisas. Então acontecerá a primeira parte, o rapto da igreja, o tribunal de Cristo, depois vem as bodas do Cordeiro, depois a retirada daquele que restringe o pecado, ou seja, o Espírito Santo, surgimento do anticristo, surgimento do falso profeta, desse que subiu do mar, né? Depois a abertura dos 7 selos, e primeiro selo, anticristo, seu falso milênio. Melhor, não vou falar os 7 selos quais são, porque senão daí já foi a aula, né? Depois fala das 2 testemunhas, no qual essa lição nós iremos estar falando sobre isso, sobre os 144 mil, que são os judeus salvos em Israel. Também o apogeu e glória do anticristo, o bloco das nações do norte, a igreja falsa mundial, pregação do evangelho do reino, depois a terceira parte, Gog e Magog invade Israel, depois o anticristo rompe o seu acordo com Israel, que nós vamos também ler ali na lição, destruição da superigreja, o possível martírio de 144 mil judeus, depois vem as 7 trombetas, depois das 7 trombetas vem as 7 taças, os juízos divinos, aí vem as 7 taças, a quase destruição de Israel, que a gente vai ler também ali, eventos geofísicos,
Daí chegamos na quinta parte, o julgamento das nações viventes, remanescente judaico, Satanás aprisionado, o reino milenial de Cristo, nós vamos estudar sobre o milênio, em uma outra lição, o final da carreira de Satanás e o juízo final e novos céus e nova terra. Então, alguns eventos aí, só para você ver a escatologia bíblica que irá acontecer. Bem, na lição, um dos objetivos que fala é um pouco da história de Israel. Israel, quando nós vamos falar, vemos que é um povo de Deus, mas nós também observamos o quanto Israel já sofreu, o quanto o povo judeu sofreu. Nós observamos ali o holocausto que aconteceu, que foram aproximadamente 6 milhões de judeus mortos no holocausto. Algo terrível. O holocausto que foi aí na Segunda Guerra Mundial, e a Segunda Guerra Mundial que acabou em 2 de setembro de 1945, quando foram soltadas aquelas 2 bombas atômicas e os japoneses desistiram da guerra ali, e ali sim foi o final da Segunda Guerra Mundial. Mas nós vemos também a história aqui do Holocausto, o quanto o povo judeu sofreu. E após a Segunda Guerra Mundial, houve um retorno grande de judeus para a sua terra. O retorno, a diáspora. A diáspora que é o retorno do povo para Israel. Então nós vemos ali, em 1945, acaba a Segunda Guerra Mundial. Mas no dia 14 de maio de 48, eu vou citar algumas coisas assim, de repente antes ou depois, algumas coisas que eu notei na lição. Dia 14 de maio de 1948, surgiu aí o Estado judeu, o Estado de Israel. E por causa disso, muitos povos ao redor ali ficaram com uma dor de cotovelo tremenda e quiseram entraram em conflito com Israel e se deram mal, na verdade. Tem um conflito aqui, em 1973, que o Egito e a Síria entraram em guerra ali, conhecido como a Guerra do Yom Kippur, que aí subiu o petróleo, aconteceu um monte de coisa assim, mas a Síria e o Egito perderam. Em 1967, antes dessa guerra, teve a Guerra dos 6 Dias, onde entraram em conflito o Egito, a Jordânia e a Síria. E Israel avisou, não entra nessa guerra, Jordânia, não entra nessa guerra. E Jordânia entrou na guerra, e 6 dias eles perderam a guerra para Israel. Sabe o que é mais interessante? Que quando eles estavam em conflito com a Jordânia, foi pedido por exército de Israel não usar armamento pesado. Por quê? Para não destruir os lugares sagrados ali. Você veja bem, ainda eles foram lá e retomaram Jerusalém sem armamento pesado. 6 dias. Deus na causa. E também nós vemos aqui que desde 1897, sob liderança de Theodor Herzl, havia um movimento sionista, ou seja, para os judeus regressarem para Jerusalém, regressarem para Israel. Havia esse movimento desde 1897. E só de lá para cá começaram, cada guerra, cada movimento, o povo judeu retornando para Israel para cumprir aquilo que nós sabemos, para cumprir do povo de Israel voltar para a sua terra. Então, nós observamos aqui tudo isso, todo se desenrolar, e os vizinhos ali são o Líbano do norte, a Síria e a Jordânia leste e Egito no sudoeste. Aí também são esses vizinhos ali em Israel. A grande briga foi porque logo após a Segunda Guerra e logo após se tornarem Estado judeu, já haviam povos ocupando o espaço ali. E agora, de repente, surge o povo de Israel e quer o espaço, vai atrás do espaço que é deles. Então, o pessoal já ficou meio indignado com isso. Mas, para ficar muito mais indignado ainda, isso é a história de Israel, bem resumida. Para ficar mais indignado ainda, no dia 30 de julho de 80, anotei aqui, 30 de julho de 80,
Jerusalém se torna a capital eterna e indivisível de Israel. Imagine, depois de tudo que aconteceu, depois das guerras, Segunda Guerra Mundial, campo de concentração, lá no campo de Auschwitz, na Polônia, um dos campos de concentração mais conhecidos, sofreram lá, morreram. E aí a nação se torna Estado judeu, passa isso lá em 1980, agora eles fazem uma votação e 60 e poucos votos lá a favor e 15 ou 19 contra, uma coisa assim, que eles resolveram Israel. Enfim, se torna Jerusalém capital eterna e indivisível de Israel. Agora, o povo, os países ficam, como assim? O povo inglês, na época, questionou e queria entrar contra também. E foram 69 votos a favor e 15 contra. Israel, então, dona de si, sabendo que ela é o povo escolhido de Deus, que Jerusalém é dela, pronto, resolveram que ali se tornava indivisível e capital eterna. O povo inglês, a Inglaterra foi contra, não, porque não pode. Eles falaram, olha, muito antes de Londres ser a capital aí, nós já existíamos lá. E acabou a conversa por aí com a Inglaterra. Interessante história, né, Matheus? Olha o projeto que aí eles lançaram sobre Israel. Preste bem atenção, é interessante você anotar isso. Projeto. Ainda mais que eu não vou fazer. Ainda mais que eu não vou fazer o slide. Não vou fazer, eu teria que fazer hoje. Amanhã estou indo pregar num retiro aí do pessoal da Assembleia de Deus lá de Vila Esperança. Um abraço para eles, para os adolescentes e jovens. Vamos estar pregando à noite lá. E sábado de manhã pregamos também lá. Então, nós vamos estar envolvidos com isso. Não vamos estar fazendo slide. Olha o que é o projeto. O projeto, algumas coisas do projeto. Tópico 1. Toda Jerusalém é a capital unida de Israel. Tópico 2. Jerusalém é a sede oficial do chefe de Estado, do Parlamento, do Governo e do Supremo Tribunal. 3. Todos os santos lugares serão protegidos contra profanações e outros atos puníveis, assim como de qualquer perturbação do livre acesso aos crentes. 4. O governo porá à disposição os meios suficientes para o desenvolvimento posterior e o bem-estar dos cidadãos de Jerusalém, assim como um fundo especial para a administração da cidade após a aprovação parlamentar correspondente. 5. Jerusalém será especialmente favorecida dentro das atividades estatais e na economia em outros planos de desenvolvimento, assim como em outras atividades. 6. O governo criará comissões especiais para o cumprimento das mencionadas decisões. Pense no povo, no mundo aí que ficaram, como assim, questionando essa votação de Israel. Se você não sabia, foi em 1980, se tornando a capital eterna e indivisível de Israel. Então, essas são algumas coisas da história de Israel. E só lembrando que o retorno total dos judeus só acontecerá no milênio. Aí haverá um governo teocrático. Um governo teocrático. Isaías 11, vamos ver o que diz aí no versículo 11 e 12. Aí sim será o retorno total deles para esse governo teocrático. Isaías capítulo 11, versículo 11 e 12, vamos ver o que diz aqui. Porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a sua mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo, que restarem da Síria e do Egito e do Patros e da Etiópia, e de Elão e de Sinar e de Ramate e das ilhas do mar, e levantará um pendão entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá congregarão desde os 4 confins da terra. Então, Isaías, aqui essa profecia do reino messiânico, o milênio, Isaías capítulo 11, versículo 11 a 12. Você pode ver também Mateus 24 e 31. A introdução da lição fala assim: qual é a relação do povo de Israel com os eventos escatológicos? Toda a relação. Ou melhor, a nação de Israel tem alguma participação nesses eventos? Terá sim. Nesta lição veremos que um dos propósitos de Deus para o povo judeu
é o de prepará-los para o estabelecimento do seu reino, onde após o advento da grande tribulação, ele cumprirá suas promessas em Israel, conforme as profecias do Antigo Testamento. Então, a igreja será arrebatada, terão judeus que serão arrebatados também, e será arrebatada a igreja, e aí acontecerá na metade, nos 3 anos e meio da tribulação, uma aliança acontecerá com o povo judeu, e logo após essa paz falsa entre árabes e judeus, acontecerá uma paz. Após os 3 anos e meio, aí o líder político que fez o pacto com Israel, que eu anotei aqui na minha lição, o anticristo. Então, aí ele quebrará todo esse pacto que está acontecendo com Israel. E o pior, Israel também estará profanando o templo. Eles estarão construindo o 3º templo. E aí acontecerá toda essa reviravolta, por causa que Israel... Eu acho que eu até vou ler o tópico 1, para que a gente possa... Porque tem quantos minutos aí? 12? Nossa, então vamos correr aqui. O sermão profético. Sobre a nação de Israel, durante os eventos escatológicos, podemos compreendê-la por intermédio do sermão profético, registrado em Mateus 24 e 25. Observando esse texto, podemos perceber uma cronologia detalhada sobre os acontecimentos previstos em relação ao povo judeu. Num primeiro momento, os ais de Jesus em relação aos fariseus mencionados em Mateus, seguidos do aviso da cegueira espiritual da nação, segundo o teólogo, vamos pular aqui também, para os filhos de Jerusalém, que nesse caso são uma representação da nação de Israel. Eu vou correr um pouco aqui para chegar onde que eu estava falando. A grande tribulação é um tema importante no sermão profético, proferido pelo Senhor Jesus, e segundo as profecias bíblicas, além de suas características universais, esse acontecimento tem implicações diretas ao povo judeu. Então, respondendo o primeiro tópico lá, logo a cronologia das ocorrências desse período, primeira metade da grande tribulação, Daniel 9, Apocalipse capítulo 12, pode ser formatada didaticamente para o nosso conhecimento. Agora entramos naquilo que eu comecei a explicar. 1. Essa falsa aliança. Israel sofrerá os castigos mencionados em Apocalipse, capítulo 6, versículo 4 e 8. 2. Apesar de viver uma relativa segurança sob a falsa aliança árabe-judeus com o anticristo, Daniel 9, 27. 3. Mas uma perseguição será desencadeada por causa do homem do pecado. Esse homem do pecado aqui, Paulo explica muito bem que é o anticristo, esse homem do pecado. Mateus 24, versículo 9 e 15, Apocalipse 12, 12 e versículo 13, também 1 e 10, e 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2. A nação será enganada pelo falso profeta, Mateus 24 e 11, Apocalipse 11 e 18. 5. O evento da apostasia atingirá a nação. Aí que é o problema que eu falei da apostasia de Israel. Mateus 24 e 12 e 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11. Contudo, haverá os fiéis de Israel, um povo de testemunho que não se dobrará ao engano. Apocalipse 7 e versículo 14. Então haverá, eu lendo rápido aqui por causa do nosso tempo, mas haverá essa falsa aliança e o povo cairá nessa conversa. Aí Israel chegará num momento que agora, novamente sitiada. A gente já falou de algumas guerras ali que eu falei para vocês, 73, 67, 48, de algumas guerras, e agora novamente sitiada. Novamente. E aí eles vão pedir socorro para quem? Tópico 2. Os remanescentes do período tribulacional. Lembrando que nós somos pré-milenistas e pré-tribulacionistas. Nós, igreja, não acreditamos que nós passaríamos pela tribulação. Lembrar, a aula passada eu falei, mas é que uma aula completa a outra, parece meio assim, mas
tem que ser assim as aulas. Fazer o quê, né? Segundo o pastor teólogo Antônio Gilberto, os 144 mil do Apocalipse constituem parte especial do remanescente de Israel. Eles são servos de Deus provenientes da tribo de Israel, comissionados e capacitados pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho durante o período da grande tribulação. Tá bom? Aqui eles falam que 144 mil terão suas testas assinaladas a fim de indicar a consagração ao Senhor. Eles serão protegidos, com tudo isso, eles serão protegidos até executarem o plano daquilo que Deus tem para a vida deles. Depois nós vemos que eles sofrerão perseguição e serão martirizados, porque são os 144 mil que estão chegando à visão que João tem na ilha de Patmos, dos 144 mil. Então eles serão mortos, serão martirizados, mas primeiro serão protegidos e cumprirão todos os desígnios que Deus tem preparado para eles. É claro que é diferente da história que você ouve, os testemunhos de Jeová, por exemplo. Aqui na lição não fala, mas eu vou falar. O testemunho de Jeová que acreditam diferente dos 144 mil, são pessoas que são do testemunho de Jeová, que são marcados em vários tempos e períodos, tal, nada a ver com os judeus. Então os 144 mil são os judeus, diferente da história do testemunho de Jeová. Pronto, falei, né? Então tá bom, continuando. Tópico 3. As duas testemunhas. Em Apocalipse 11, 3:12, temos mais um exemplo, a importância da nação de Israel para o estudo da escatologia. No texto mencionado, temos a respeito do mistério das duas testemunhas. Apesar das especulações a respeito da identidade dessas testemunhas, parece mais prudente concluir que ela é incerta. Concordo, ela é incerta. Mas não seria tão prudente. As duas testemunhas nós acreditamos aqui, e estudando teologia, o livro da Etade, e não lembro da Faitade, se fala mais da Etade e outros cursos de teologia, nós acabamos procurando ver duas testemunhas, que serão que intocáveis, isso é bíblico, Apocalipse capítulo 11, versículo 7, anote aí, e eles serão intocáveis até se cumprirem o que eles têm que fazer. Agora, compare Zacarias capítulo 4, versículo 11 e 14 a Apocalipse 11, versículo 4. Que eles estão no céu nesse exato momento, quando nós observamos aqui. Então, quando nós lemos, dá-se a entender, como eu falei que eu não serei prudente e vou falar aqui, não acho também que é tão imprudente assim, Enoque ou Elias. Alguns perguntam, será Enoque? Será Enoque? Será Elias? Gênesis 5, 24 fala de Enoque, que não conheceu a morte, e 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, também fala de Elias. Aí você fala, mas morar no céu, não conheceu a morte, como assim? Deuteronômio 29, 29. Mas pode ser Enoque, pode ser Elias. Alguns dizem que é Moisés, porque Moisés foi escondido do corpo. Também eu não acredito que seja Moisés. Pode ser Enoque, pode ser Elias, como pode ser outros que o Senhor vai levantar naquela época, embora, como eu li Zacarias 4, que eles estão no céu agora. Dá para entender isso? Leia e veja aí. Vamos continuando aqui. Não sabemos que se elas viverão anteriormente, serão ressuscitados, ou se 2 homens serão levantados por Deus para um testemunho especial. Como eu falei, eles estão no céu, então não acredito que será levantado assim, mas que já estão esperando o momento. O fato é que lhes será concedido o poder para realizar milagres, segundo o teólogo Pentecoste. As duas testemunhas terão um ministério de julgamento de profunda demonstração de pesar, representadas pelas vestes do pano de saco. Então, se esse teólogo aqui também falou, nós também podemos falar que pode ser Enoque e pode ser Elias. Quanto tempo? 5? Nossa, passou o tempo, né? Vamos lá. Vamos para o tópico seguinte, 4. Israel será julgado. Parte de Israel fugirá em abrigos naturais em Edom, Moabe e Amon. Anote aí. Daniel 11, versículo 40 e versículo 41. Anote também Salmo 60, versículo 9, para você estudar. Apocalipse 12, 6, versículo 13, versículo 14. E Oséias capítulo 2, versículo 14, que nós vemos aí. Eu não sei se eu já falei, Zacarias 12, versículo 3b, parte B.
e Zacarias 14, versículo 2, para você dar uma olhadinha do parte do povo de Israel fugindo e sendo cuidado lá. Desde os tempos do Antigo Testamento está previsto um julgamento para os israelitas durante o período da grande tribulação. Daí tem os versículos da lição que você pode ler. Um dos objetivos dos juízes apresentados em Apocalipse 6, versículo 17, a respeito dos selos, das trombetas, das taças, que eu li antes aqui, e do levar a nação, é o de levar a nação de Israel ao arrependimento, de acordo com o pastor Antônio Gilberto. O resultado disso será o arrependimento e a volta do remanescente desse povo para Deus, aceitando Jesus como o seu Messias. Então nós olhamos aqui que Israel tem tudo a ver, tudo mesmo. Eu falei da história, falei da nação de Israel que tem a ver com a escatologia bíblica, vai estar passando por esse período, e também que é um relógio de Deus, sim, para as profecias. Então a gente olha a diáspora acontecendo, olha tudo acontecendo, as guerras, tudo envolvendo, tudo que acontece, para nós observarmos que está no fim, está chegando o fim, realmente está chegando o fim. Então, essa é a lição. Tive que correr um pouquinho, porque o assunto acaba, a gente olhando assuntos sobre Israel aqui, para essa lição número 4, acaba se tornando pouca coisa, mas muita coisa para o tempo que nós temos aí, que é curto. A importância da nação de Israel é importante, que a gente esteja orando por Israel. Dê uma verificada nos versículos que eu citei para você e os outros que já tem na lição da Escola Dominical, mas dá uma olhada, observe, são assuntos aí, chega a ser alguns assuntos que o pessoal acha polêmico, mas é isso. Então, a nação de Israel é, sem sombra de dúvidas, como diz aqui, uma nação escolhida e abençoada por Deus, e vai estar participando, e é isso. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui, paz do Senhor, e a próxima lição, a lição de número 5, vai falar sobre a grande tribulação. Aí temos bastante assunto também para falar com vocês. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Se gostou dessa aula, dá um like, assista a aula, compartilhe. Ainda mais quinta-feira à noite vai ser postada, bem pouco tempo para o pessoal assistir, não deu para postar antes. Mas Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Estejam orando por mim, pela minha família e pelo ministério que Deus tem colocado na mão, pelas pregações, por tudo. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Um abraço para a Janice Costa. Deus abençoe a tua vida, que tem divulgado esse canal, Juninho Espírito Santo. Todos os irmãos que tem nos ajudado. A paz do Senhor é